A Bíblia não é a fiel e inerrante palavra de Deus, assim como nos ensinaram, que a gente não pode questionar, a gente não pode perguntar, não pode ter dúvida, porque senão esse Deus que a religião criou vira as costas para nós e fica de mal. É uma baboseira. Isso foi um sistema que criaram para poder nos manipular. Eu sei que nem todo mundo está preparado para ouvir esse conteúdo, o ego de muitas pessoas vão pular esse vídeo porque as crenças limitantes impedem dela buscar o conhecimento e aí cria-se o medo, que é isso que o sistema religioso quer. Hoje eu li um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo, e ele fala sobre isso. O que ele tem mais de arma, assim, de poder é o medo. E ele trabalha na humanidade com o medo. É a maior arma que ele tem. Então vamos lá. Eu vou trazer um conteúdo aqui, não se apegue só a isso, mas busque mais conhecimento. Aqui é só um resumo básico que eu trouxe para vocês. A Bíblia ela não foi escrita pelos autores que tá lá, Moisés, Mateus, João e Paulo. Esses conteúdos foram atribuídos a eles. Então, não que a Bíblia não esteja ensinamento, tem muita coisa boa ali ensina muita coisa, só que tem muita coisa que é manipulado para vocês ficar dependente de um sistema religioso. E isso que eu quero trazer para vocês, que vocês não dependem de um sistema religioso. Vocês têm um acesso diretamente com o Pai. Basta buscar o conhecimento, buscar o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Então, é isso que eu venho trazer para vocês, para que vocês tenham acesso diretamente, você e o Pai, sem depender de terceiros, entendeu? E tem uma luz dentro de vocês, tem uma consciência, tem uma chama divina dentro de cada um de vocês, sedento por esse conhecimento e essa verdade. Quando vocês tiver o desejo de se tornar como criança, como Jesus nos ensinou, que quando a gente nos torna como criança, a gente alcança o reino do céu. Por quê? Porque a criança, ela tem a simplicidade de questionar, de perguntar, de viver sem medo. Então, que vivamos dessa forma, buscando o Deus Pai, o Criador, dentro de cada um de nós, porque essa é a essência divina, que Jesus tentou nos falar ali e o sistema religioso condenou. Você pode ver que quem mais condenou o Jesus foi o próprio sistema religioso. E hoje a gente vive as mesmas coisas daquela época. Então, esses livros não foram escritos por eles, só foram atribuídos. A Bíblia ela não nasceu como um livro, ela nasceu como tradição oral viva. Então, era o que? Era passado de pessoas para pessoas, era por falar, não era escrito. E antigamente, a memória das pessoas era um pouco mais aguçada, era melhor do que as de hoje. Hoje nós temos muita alimentação que limita isso, nesses alimentos transgênicos, os entretenimentos. Então a memória da gente fica um pouco mais debilitada, mas antigamente era mais aguçada, era mais confiável de se dizer. Então as pessoas iam passando, se reuniam, ia passando as informações ali e o pessoal ia viver naquela essência de Cristo, sem depender de um sistema religioso. Tinha tempos depois, por mais de 300 anos. Então ninguém tinha o Novo Testamento, as histórias de Jesus eram contadas de memória, cada comunidade preservava aquilo que mais a transformava e somente depois disso começaram a escrever. Então séculos depois da morte de Cristo que começaram a escrever conteúdo. Por quê? Porque as pessoas, as testemunhas oculares começaram a morrer, então eles falaram, vamos escrever para guardar esse conteúdo. Então, por que colocaram nomes famosos a esses textos? Primeiro, porque naquele tempo um texto sem nome não era aceito. Um texto sem autoridade não sobrevivia. Um texto sem tradição era descartado. Então, eu ficava pensando assim, como que Deus inspira algo e precisa atribuir a alguém para ter validade aquilo que ele inspirou. Então, você vê como é que é a manipulação. Pouca gente que está dentro do sistema religioso, pouco cristão sabe disso. Tem mais ateu que conhece mais a Bíblia do que cristão que está dentro da igreja lá, defendendo o sistema religioso ou a placa da igreja dela. Então, comunidades escreveram e assinaram com o nome sagrado, né? Porque isso era a prática daquela época. Então, atribuíram. E a Bíblia, lembrando, a Bíblia tem muito conhecimento, tem muita informação boa, sadia ali, mas tem muita coisa que foi manipulada, distorcida, interpretada errada, para que o povo vive nesse sistema religioso sem a liberdade de ter a conexão diretamente com o Pai. Eu, quando estava no sistema religioso, eu ficava questionando por que Deus tem que falar com o cara lá, e aí só no domingo eu vou para a igreja lá, quando trabalhava, não dava para ir todo dia, e aí Deus fala com o cara, e aí se bater com o que eu estou vivendo é comigo, se não bater não é comigo. Por que Deus não fala diretamente comigo? Né? Outra coisa era só coisas boas, só maravilhas. E eu falava, caraca, Deus não vai puxar minha orelha? Será que eu faço tudo certo? Deus nunca vai chamar minha atenção de algo? Então eu questionava muito isso. E aí eu busquei ter essa comunicação diretamente com o Pai. E aí vamos lá. Então a virada política foi o quê? Quando Roma adota o cristianismo. Roma adotou o cristianismo, pegou o cristianismo, a essência, aquela nata, e adotou aquilo para ela, para poder ter poder. Porque o cristianismo na época tinha um poder muito grande. A
consciência crítica despertava muita gente. E o sistema religioso da época começou a ver isso. Então, a fé vira instituição, Cristo vira trono, mensagem vira doutrina e consciência vira obediência. É isso. E a Bíblia é moldada para criar uma unidade com o sistema religioso, controlar interpretações, eliminar textos perigosos e estabelecer hierarquia. Então, começou a criar-se esse sistema religioso. O que foi deixado para fora? Tudo o que falava de Deus dentro de cada um de nós, o autoconhecimento, o despertar, a libertação da ignorância, isso tudo foi taxado como heresia, porque se você vivesse isso, você não dependeria de um sistema religioso. E aí foi lá, os livros não foram escritos pelos autores, tipo Gênesis não foi escrito por Moisés, foi um compilado séculos depois por escribas hebreus, Isaías não foi escrito pelo profeta Isaías, pelo menos 3 autores diferentes escreveram, e aí foi atribuído aí ao profeta Isaías. Salmos não foi Davi, é uma coletânea de vários poemas, de poetas que foi atribuídos a Davi. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João são escritos anônimos e atribuídos depois. O de Paulo, algumas são consideradas escritas por eles, outras não. E a Bíblia foi mudada, editada e censurada entre o século III e o século IV. A igreja escolheu o que era heresia, o que era inspirado, o que era heresia e o que deveria ser destruído. E foi assim que nasceram os concílios, principalmente o de Nicéia, 325 depois de Cristo. Tem poucos cristãos aí que sabem o que foi o concílio de Nicéia. Então eu chamo vocês, busquem, pesquisem sobre o concílio de Nicéia, aprofunda nisso aí, que vocês vão ver as correntes do sistema religioso se quebrar e você ter uma liberdade maior com Deus, com o Pai. E ele vai ter um prazer imenso, ele vai te pegar no colo quando você sentir esse desejo de buscar o conhecimento. Então ele vai te revelar várias coisas assim que você, meu Deus, você vai ficar surpreso ou surpresa, né? Só que não tenha medo, nada que você fizer vai ofender ou entristecer Deus. Ele vai ter um prazer imenso de mostrar várias coisas. Tem uma biblioteca Nag Hammadi que foi descoberta em 1945 no Egito. Camponeses encontraram já com 52 textos gnósticos. Gnose eu também tinha muito medo de estudar sobre isso, porque eu achava que não era do bem. Só que gnose nada mais é do que conhecimento, do que um conhecimento mais puro, mais profundo. Então lá tem o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria, o Evangelho da Verdade, o Apócrifo de João. E esses textos foi tirado por quê? Porque te aproximava diretamente com o Pai, sem a dependência de uma instituição religiosa. Então foi por isso que o sistema religioso tirou esses conteúdos. E tem muitas outras coisas que foi modificada, alterada e interpretada de forma errônea para poder manipular as pessoas e as pessoas viverem essa escravidão que vivem hoje. O Cristo que a igreja escondeu. O Cristo que a igreja escondeu. Nos textos gnósticos, Jesus não veio fundar uma religião. Ele não exige adoração. Ele ensina autoconhecimento. Por isso que lá na Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. O reino dos céus está aqui. E é o conhecimento, é buscar conhecimento. Que uma mente que tem conhecimento não pode ser controlada, não pode ser doutrinada, né? Por conta que ela tem discernimento das coisas. E ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Cristo não salva por sangue, ele desperta pela consciência. Muito bom isso aqui. Então, as traduções mudaram o sentido espiritual, muito. Vários negócios. Mas vou deixar aqui rapidinho, porque está acabando o tempo aqui. Então, arrependei-vos. No original grego é metanoia. Significado real é o quê? Mudar a mente. Elevar a consciência. Não é culpa, é despertar. Então, é isso que a essência de Cristo quer que você viva. A essência verdadeira de Cristo. Então, busque conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.